Ela precisava desesperadamente de dinheiro e recebeu uma proposta inesperada. Uma única noite ao lado de um milionário poderia mudar sua vida para sempre. O que começou como um acordo financeiro revelou segredos e emoções que ela jamais imaginaria. No final, sua decisão a levou a um destino completamente inesperado. Antes de conhecer essa história surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes. Helena observava a pilha de contas sobre a mesa da cozinha enquanto suas mãos tremiam, segurando mais uma notificação de cobrança. O pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo, antes um porto seguro, agora parecia sufocar com o peso das responsabilidades. Os gêmeos Pedro e Paula, de apenas 8 anos, dormiam no quarto ao lado, alheios às preocupações que consumiam sua mãe noite após noite. Passava das 23h quando o telefone tocou. Helena hesitou, pensando ser mais um cobrador. Nos últimos meses, tinha se tornado especialista em desculpas e promessas de pagamento, mas sua criatividade estava se esgotando, assim como suas esperanças. Com um suspiro profundo, atendeu. Senhora Helena Martins? A voz masculina do outro lado da linha era grave e segura, com um leve sotaque que ela não conseguiu identificar. Sim, quem fala? Meu nome é Ricardo Mendes. Sou empresário e tenho uma proposta para você. O tom era profissional, mas havia algo mais, uma nota de mistério que capturou sua atenção. Helena sentou-se à mesa da cozinha, empurrando para longe as contas que tanto a atormentavam. Que tipo de proposta? Uma que pode resolver seus problemas financeiros imediatos. Ele fez uma pausa calculada. Estou ciente da sua situação atual e acredito que posso ajudar. O coração de Helena acelerou. Como aquele estranho sabia de suas dificuldades? Desculpe, mas como obteve minhas informações? Tenho meus meios, senhora Martins. Sou um homem que valoriza a discrição e a eficiência. Proponho um encontro, apenas uma noite de sua companhia, em troca de uma quantia significativa, suficiente para quitar suas dívidas mais urgentes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para o corredor escuro que levava ao quarto das crianças. As palavras do estranho ecoavam em sua mente, misturando-se com o som suave da respiração dos filhos que podia ouvir mesmo à distância. Por que eu? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Digamos que você me intriga, Helena. Uma mulher forte, dedicada aos filhos, lutando contra as adversidades. Admiro sua persistência, mas todos precisamos de ajuda eventualmente. Helena fechou os olhos, sentindo o peso de cada decisão que a trouxera até ali. O divórcio conturbado, a perda do emprego na pandemia, as tentativas frustradas de recolocação profissional, sua formação em gastronomia, antes motivo de orgulho, agora parecia apenas um sonho distante. Quanto? A palavra escapou de seus lábios antes que pudesse contê-la. O suficiente para recomeçar. R$100.000 transferidos para sua conta assim que aceitar minha proposta. O valor a fez engasgar. Era mais dinheiro do que já tinha visto em sua vida. Mais do que suficiente para quitar todas as dívidas e ainda sobrar para um recomeço. E o que exatamente espera em troca? Apenas uma noite de conversa, jantar, sua companhia. Nada além do que você estiver confortável em oferecer. Sou um homem de princípios, Helena. Não estou propondo nada degradante. Ela olhou novamente para as contas espalhadas sobre a mesa. O aluguel atrasado, as mensalidades escolares, os empréstimos que fizera para manter as crianças alimentadas. Cada papel era um lembrete de seu fracasso em proporcionar a vida que seus filhos mereciam. Preciso pensar, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Naturalmente, tome seu tempo. Mas não muito. Sua voz suavizou. Tenho um compromisso inadiável em Dubai na próxima semana. A proposta é válida apenas até sexta-feira. 3 dias. Helena tinha 3 dias para decidir se aceitaria a proposta mais tentadora e assustadora de sua vida. Como posso ter certeza de que isso não é algum tipo de golpe? Ricardo riu suavemente. Uma preocupação válida. Posso providenciar todas as garantias necessárias. Minha assistente entrará em contato amanhã com os detalhes caso você decida aceitar. Pense bem, Helena.
Às vezes, as oportunidades mais improváveis são exatamente o que precisamos. A ligação terminou, deixando Helena sozinha com seus pensamentos e o silêncio da noite. Do quarto ao lado, ouviu Paula tossir levemente no sono. O som a trouxe de volta à realidade, lembrando-a do motivo pelo qual consideraria uma proposta tão inusitada. Levantou-se e foi até o quarto dos filhos. Na penumbra, observou seus rostos serenos, alheios às preocupações do mundo adulto. Pedro abraçava o urso de pelúcia surrado que ganhara no último aniversário, enquanto Paula dormia com um livro de histórias ao lado do travesseiro. De volta à cozinha, Helena pegou seu celular e digitou uma mensagem para Júlia, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade, a única pessoa em quem confiava para um conselho sincero naquele momento. Preciso conversar. É urgente. Café amanhã? A resposta veio quase instantaneamente. Claro. 9 horas no lugar de sempre? Helena confirmou o encontro e voltou a encarar as contas sobre a mesa. A proposta de Ricardo continuava ecoando em sua mente, junto com todas as possibilidades e riscos que ela representava. Em poucas horas, sua vida tinha se transformado em um dilema moral que jamais imaginara enfrentar. Deitada em sua cama, muito tempo depois, Helena permanecia acordada, pensando nas palavras do misterioso Ricardo Mendes. O sono não viria facilmente naquela noite, não com tantas questões sem resposta e uma decisão tão importante para tomar. Amanhã, depois de conversar com Júlia, talvez as coisas ficassem mais claras, ou talvez se tornassem ainda mais complexas. A cafeteria no centro de São Paulo fervilhava com a agitação típica de uma manhã de terça-feira. Helena chegou pontualmente às 9 horas, encontrando Júlia já acomodada em uma mesa nos fundos do estabelecimento, local que frequentavam desde os tempos da faculdade de gastronomia. Você está com uma cara péssima, foi a primeira coisa que Júlia disse empurrando uma xícara de café extra forte na direção da amiga. O que aconteceu? Helena respirou fundo, sentindo o aroma familiar do café brasileiro. Suas mãos ainda tremiam levemente quando começou a contar sobre a ligação da noite anterior. À medida que as palavras fluíam, observava as expressões de Júlia mudarem de preocupação para incredulidade. Você não está realmente considerando isso, está? Júlia inclinou-se para a frente, baixando a voz. Helena, isso pode ser perigoso. Como esse homem conseguiu suas informações? Também pensei nisso. Helena mexeu o café distraidamente. Mas ele parecia tão profissional. Disse que a assistente dele entraria em contato hoje com mais detalhes. Como se invocada pela conversa, o celular de Helena vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido. Bom dia, senhora Martins. Sou Amanda Torres, assistente do senhor Ricardo Mendes. Conforme combinado, estou enviando as informações para sua análise. Por favor, verifique seu e-mail. Helena abriu imediatamente seu correio eletrônico. O e-mail continha documentos detalhados sobre Ricardo Mendes, presidente de uma multinacional de tecnologia, filantropo reconhecido e figura discreta, mas respeitada no mundo dos negócios. Havia também um contrato de confidencialidade e os termos do acordo proposto. Olha isso. Helena passou o telefone para Júlia, que examinou os documentos com crescente espanto. Esse cara é real, Júlia murmurou, deslizando por artigos de revistas de negócios que mencionavam Ricardo. Mas isso só torna tudo ainda mais estranho. Por que alguém como ele precisaria pagar por companhia? Helena completou. Também me perguntei isso. Um novo cliente entrou na cafeteria, trazendo consigo uma rajada de ar frio. Helena se encolheu instintivamente, lembrando-se que precisava comprar casacos novos para as crianças antes do inverno. Lembra da Clara? Júlia perguntou subitamente. Nossa colega de faculdade que abriu aquele restaurante? Helena assentiu, lembrando-se da antiga colega que conseguira realizar o sonho que todas compartilhavam durante a graduação. Ela está procurando uma chefe de cozinha experiente para o novo projeto dela. O salário não é extraordinário, mas é um começo. Posso falar com ela. Júlia. Helena interrompeu suavemente. Eu já tentei esse caminho. Preciso de algo imediato.
As crianças, elas precisam de mim agora. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo burburinho da cafeteria. Uma garçonete passou, reabastecendo suas xícaras enquanto Helena contemplava sua situação. Se eu aceitar, ela começou lentamente, seria apenas uma noite. Uma noite para garantir o futuro dos meus filhos. E depois, Júlia questionou, você acha mesmo que vai ser só isso? Homens como ele sempre querem mais. Antes que Helena pudesse responder, seu telefone vibrou novamente. Era outra mensagem, da assistente de Ricardo. Sr. Mendes gostaria de confirmar sua decisão até às 14 horas de hoje. Em caso positivo, um carro será enviado para buscá-la às 20 horas. O endereço é o Hotel Unique, cobertura. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A realidade da situação começava a se materializar. Preciso buscar as crianças na escola, ela disse, levantando-se. Pedro tem consulta com o dentista hoje. Helena, Júlia segurou seu braço. Seja qual for sua decisão, me prometa que vai tomar cuidado e me manter informada. No caminho para a escola, Helena passou em frente a uma vitrine que exibia vestidos elegantes. Seu reflexo no vidro mostrava uma mulher de 35 anos, ainda bonita apesar do cansaço evidente em seus olhos castanhos. Os cabelos negros, que costumava manter impecavelmente arrumados, agora estavam presos em um coque descuidado. Enquanto esperava no consultório do dentista, observando Pedro brincar com os jogos do consultório, Helena digitou uma resposta para a assistente de Ricardo. Aceito a proposta. Envie-me os detalhes do contrato. A resposta foi imediata, incluindo um link para a assinatura digital dos documentos. Suas mãos tremiam enquanto lia cada cláusula, cada termo, cuidadosamente elaborado para proteger ambas as partes. À tarde, depois de deixar as crianças com sua mãe, Helena abriu seu guarda-roupa, encarando as poucas opções que tinha para uma noite como aquela. No fundo de uma gaveta, encontrou o vestido preto que usara no último Natal, antes do divórcio. Ainda servia, embora estivesse um pouco mais justa do que se lembrava. Às 19h45, parada em frente ao espelho do banheiro, Helena mal reconhecia a mulher que a encarava de volta. O vestido preto, o cabelo solto em ondas suaves, a maquiagem discreta, mas elegante. Tinha se esforçado para parecer sofisticada, à altura do ambiente que a aguardava. A campainha tocou pontualmente às 20 horas. No interfone, uma voz educada anunciou. Boa noite, senhora Martins. O carro está aguardando. Helena pegou sua bolsa, verificou mais uma vez se tinha tudo o que precisava. Documentos, celular, o contrato impresso. Antes de sair, enviou uma mensagem para Júlia. Estou indo. Se não der notícias até meia-noite, você sabe o que fazer. Elevador, enquanto descia os 10 andares de seu prédio, Helena tentava controlar a respiração e os pensamentos que corriam desenfreados. Não era apenas uma noite que estava em jogo. Era sua dignidade, seu futuro, o futuro de seus filhos. Carro que a aguardava era um Mercedes-Benz preto com vidros escurecidos. O motorista, um homem de meia-idade vestindo terno, abriu a porta traseira com uma reverência discreta. Enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas de São Paulo, Helena observava a cidade através dos vidros escuros, sentindo-se como uma personagem em um filme surreal. Em seu celular, uma nova mensagem piscou. Ansioso para conhecê-la pessoalmente, Helena. Bem-vinda ao início de uma nova fase em sua vida. Ricardo. O Hotel Unique erguia-se imponente contra o céu noturno de São Paulo, sua arquitetura arrojada, em forma de meia-lua destacando-se na paisagem urbana. Helena sentiu o estômago revirar, enquanto o elevador subia silenciosamente em direção à cobertura. Cada andar que passava parecia levar consigo um pouco de sua coragem. Quando as portas se abriram, ela foi recebida por uma vista deslumbrante da cidade. A cobertura era um espaço amplo e elegante, com grandes janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. No centro do ambiente, de costas para ela, estava um homem alto, vestindo um terno impecavelmente cortado.
Helena. Ele se virou revelando um rosto maduro, porém atraente. Seus olhos, de um azul profundo, a estudavam com intensidade. Bem-vinda, sou Ricardo Mendes. Ele se aproximou, estendendo a mão. Helena notou que seus movimentos eram graciosos, quase felinos, transmitindo uma confiança que só anos de poder e influência poderiam cultivar. Boa noite, Sr. Mendes, ela respondeu, esforçando-se para manter a voz firme enquanto apertava. Sua mão, por favor, me chame de Ricardo. Ele sorriu, um gesto que não chegou completamente aos seus olhos. Aceita uma taça de champanhe? Antes que pudesse responder, um garçom materializou-se ao lado deles, oferecendo uma bandeja com 2 taças de cristal. Helena aceitou, grata pela oportunidade de ocupar as mãos. Você deve estar se perguntando por que está aqui. Ricardo começou, guiando-a em direção a uma mesa elegantemente posta próxima às janelas. Confesso que sim, Helena respondeu, tomando um pequeno gole de champanhe para acalmar os nervos. Sua proposta foi inesperada. Ricardo riu suavemente, um som que parecia genuíno. Acredito que a vida é feita de momentos inesperados, Helena. São eles que moldam nosso destino. Ele fez um gesto e o garçom reapareceu, servindo a primeira entrada. Uma delicada salada de rúcula com peras caramelizadas e nozes. Você tem formação em gastronomia, não é? Ricardo perguntou, observando-a atentamente. Helena assentiu, surpresa. Sim, mas como... Eu sempre faço minha pesquisa. Ele interrompeu suavemente. Sua paixão pela culinária, seu talento, são qualidades admiráveis. Ela sentiu um rubor subir pelo pescoço. Obrigada, mas isso ficou no passado. Agora minha prioridade são meus filhos. Ah, sim, Pedro e Paula, Ricardo comentou casualmente, fazendo Helena se enrijecer. Gêmeos, não é? Deve ser desafiador criá-los. Sozinha. A menção aos nomes de seus filhos a deixou alerta. Sr. Mendes, Ricardo, acho que precisamos esclarecer algumas coisas. O que exatamente você espera desta noite? Ricardo pousou os talheres, encarando-a com uma intensidade que a fez se sentir exposta. Honestidade. É isso que espero, Helena. E é isso que ofereço em troca. Ele se levantou, caminhando até a janela. A cidade brilhava lá embaixo, um tapete de luzes que se estendia até o horizonte. Veja essa cidade, ele gesticulou. Milhões de vidas, cada uma com sua própria história, suas próprias lutas. Eu poderia ter escolhido qualquer uma delas, mas escolhi você. Helena o seguiu até a janela, sentindo o peso de suas palavras. Por quê? Porque vi em você algo raro, Helena. Resiliência, determinação. Uma mulher que, mesmo diante das adversidades, não perdeu sua dignidade. Ele se virou para encará-la, seus olhos azuis penetrantes. Não estou aqui para comprar sua companhia ou seu corpo. Estou aqui para oferecer uma oportunidade, uma chance de recomeçar, de realizar seu potencial. Helena sentiu a cabeça girar, confusa com a direção inesperada da conversa. Não entendo. Eu proponho uma parceria, Ricardo continuou. Não, apenas financeira, mas uma troca de experiências. Você tem um talento que está adormecido, sufocado pelas circunstâncias. Eu tenho os recursos para despertá-lo. Ele caminhou de volta à mesa, pegando um envelope que Helena não tinha notado antes. Aqui dentro está um cheque com o valor que prometi. É seu, independente do que decidir esta noite. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas, mal acreditando no que ouvia. E o que você ganha com isso? Ricardo sorriu desta vez, um sorriso que alcançou seus olhos, suavizando suas feições. Satisfação. A chance de fazer a diferença na vida de alguém que merece. E talvez uma amizade genuína. Algo raro no meu mundo. O resto da noite transcorreu em uma névoa de conversa e revelações. Ricardo compartilhou histórias de sua própria jornada, os desafios que enfrentou para construir seu império. Helena, por sua vez, encontrou-se abrindo-se sobre seus sonhos abandonados, suas lutas diárias. Quando o relógio marcou meia-noite, Helena percebeu que horas haviam se passado sem que notasse. A tensão inicial havia se dissipado, substituída por uma sensação estranha de conexão. Está ficando tarde,
Ricardo observou. O carro está esperando para levá-la para casa. Helena assentiu, levantando-se. Antes de ir, porém, ela se virou para ele. E agora? O que acontece depois desta noite? Ricardo a estudou por um momento antes de responder. Isso depende de você, Helena. O dinheiro é seu, sem obrigações. Mas se quiser explorar as possibilidades que discutimos, minha oferta de parceria permanece aberta. Ele lhe entregou um cartão. Pense a respeito. Quando estiver pronta, entre em contato. No elevador, descendo de volta à realidade, Helena segurava o envelope e o cartão como se fossem objetos preciosos e perigosos ao mesmo tempo. A noite não havia sido nada do que esperava, e agora se via diante de um futuro cheio de possibilidades assustadoras e emocionantes. Ao chegar em casa, encontrou uma mensagem de Júlia. Está tudo bem? Me ligue assim que puder. Helena olhou para o telefone, para o envelope em suas mãos e para o cartão de Ricardo. Sua vida havia mudado irrevocavelmente nas últimas horas. Agora, precisava decidir o que faria com essa mudança. Com um suspiro profundo, ela começou a digitar uma resposta para Júlia, sabendo que a conversa que teria com a amiga seria apenas o começo de uma jornada muito mais longa e complexa do que jamais imaginara. O sol mal havia nascido quando Helena acordou na manhã seguinte. Os eventos da noite anterior, ainda vívidos em sua mente. O envelope com o cheque repousava sobre a mesa de cabeceira, um lembrete tangível de que não fora um sonho. Ela o pegou, verificando mais uma vez o valor impressionante escrito nele: R$100.000. Com cuidado para não acordar as crianças, Helena se dirigiu à cozinha. Enquanto a cafeteira borbulhava, ela repassava mentalmente a conversa com Ricardo. Suas palavras sobre oportunidades e potencial ecoavam em sua mente, misturando-se com as advertências de Júlia. O celular vibrou com uma mensagem de texto. Era: Júlia, precisamos conversar, almoço hoje? Helena respondeu afirmativamente, sabendo que devia uma explicação à amiga. Enquanto tomava seu café, ela abriu o laptop e começou a pesquisar mais sobre Ricardo Mendes. Os resultados confirmavam tudo o que ele havia dito. Um empresário bem-sucedido, conhecido por investimentos inovadores e filantropia discreta. Às 7h30, o som de pequenos pés correndo pelo corredor anunciou que Pedro e Paula estavam acordados. Helena respirou fundo, colocando um sorriso no rosto. Por enquanto, manteria as mudanças em sua vida longe dos olhos inocentes dos filhos. Mãe, posso levar o Totó para a escola hoje? Pedro perguntou, referindo-se ao seu urso de pelúcia. É inseparável. Claro, querido. Helena respondeu, preparando o café da manhã. Paula, não se esqueça que hoje tem aula de natação. A rotina matinal prosseguiu como sempre. Café da manhã, escovar os dentes, pentear os cabelos. Mas para Helena, cada momento parecia carregado de um novo significado. Observava seus filhos com um misto de amor e determinação renovada. Após deixar as crianças na escola, Helena se dirigiu ao banco. Com as mãos tremendo levemente, depositou o cheque. Ver o saldo de sua conta mudar tão drasticamente foi surreal. Pela primeira vez em anos, sentia o peso das dívidas se dissipar. Ao meio-dia, encontrou Júlia no mesmo café do dia anterior. A amiga a esperava com uma expressão de ansiedade mal disfarçada. Então, Júlia perguntou assim que Helena se sentou. Como foi? Helena respirou fundo antes de responder. Não foi nada do que eu esperava, Ju. Nos minutos seguintes, Helena relatou os eventos da noite anterior, observando as expressões de Júlia oscilarem entre alívio e ceticismo. Ele realmente não pediu. Nada em troca? Júlia questionou incrédula. Nada além de uma conversa honesta, Helena confirmou, e uma proposta de parceria profissional. Júlia franziu o senho. Isso parece bom demais para ser verdade, Helena. Qual é o catch? Helena mexeu seu café pensativa. Honestamente, não sei, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que tenho opções. E o que você vai fazer agora? A pergunta pairou entre elas, carregada de possibilidades. Helena olhou pela janela do café, observando o movimento da cidade. Primeiro vou quitar todas as dívidas, ela começou.
sentindo um peso sair de seus ombros só de dizê-lo em voz alta. Depois, acho que vou considerar a proposta de Ricardo. Júlia inclinou-se para a frente preocupada. Tem certeza? Não acha melhor procurar outras oportunidades primeiro? Helena sorriu, compreendendo a preocupação da amiga. Vou com calma. Ju, prometo, mas não posso negar que essa chance me fez lembrar de sonhos que eu tinha esquecido. Após o almoço, Helena caminhou pelo centro da cidade, sua mente fervilhando de ideias. Passou em frente a uma loja de utensílios de cozinha e parou, observando as panelas reluzentes e os eletrodomésticos modernos na vitrine. Por um momento, imaginou-se usando aqueles equipamentos, criando pratos elaborados como nos tempos da faculdade. De volta ao apartamento, Helena abriu o armário da cozinha. No fundo encontrou um caderno velho, as páginas amareladas pelo tempo. Era seu antigo livro de receitas, onde costumava anotar ideias e experimentos culinários. Folheou as páginas com carinho, recordando-se da paixão que um dia sentira pela gastronomia. Decidida, pegou o telefone e o cartão que Ricardo lhe dera. Após alguns segundos de hesitação, discou o número. Escritório de Ricardo Mendes, boa tarde. A voz profissional de Amanda, a assistente, atendeu. Oi, aqui é Helena Martins. Eu gostaria de falar com o Sr. Mendes, por favor. Houve uma pausa breve, antes que a voz de Ricardo soasse ao telefone. Helena, que bom ouvir sua voz. Espero que tenha dormido bem. Sr. Mendes, Ricardo, Helena começou sentindo o coração acelerar. Eu gostaria de saber mais sobre sua proposta de parceria. Ela podia quase ouvir o sorriso na voz dele, quando respondeu, excelente. Que tal nos encontrarmos amanhã para discutirmos os detalhes? Conheço um restaurante perfeito para a ocasião. Combinaram o horário e o local. Ao desligar, Helena sentiu uma mistura de excitação e apreensão. Estava prestes a embarcar em uma jornada desconhecida, mas pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente esperançosa. Naquela noite, enquanto colocava Pedro e Paula para dormir, Helena os observou com um novo olhar. Mamãe ama muito vocês, sussurrou ajeitando os cobertores, e prometo que vou fazer o meu melhor para dar a vocês o futuro que merecem. Deitada em sua própria cama, Helena pegou novamente o velho caderno de receitas. Com um lápis começou a fazer anotações nas margens, ideias frescas surgindo em sua mente. Adormeceu com o caderno no peito, sonhando com cozinhas profissionais e pratos elaborados. O dia seguinte prometia ser o início de um novo capítulo em sua vida. Helena sabia que haveria desafios pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se pronta para enfrentá-los. O medo ainda estava lá, mas agora era acompanhado por algo mais forte: esperança. O restaurante escolhido por Ricardo era um estabelecimento elegante no bairro dos Jardins, conhecido por sua culinária contemporânea. Helena chegou alguns minutos antes do horário marcado, sentindo-se estranhamente nervosa. Vestia um conjunto de calça e blazer que havia comprado na véspera. Uma pequena indulgência que se permitiu após anos economizando cada centavo. Ricardo já a esperava, levantando-se cavalheirescamente quando ela se aproximou da mesa. Helena, você está deslumbrante, ele comentou puxando a cadeira para ela. Obrigada, ela respondeu tentando esconder seu desconforto com o elogio. Este lugar é incrível. Espere até provar a comida, Ricardo sorriu fazendo um gesto para o garçom. O chefe aqui é um velho amigo meu. Acho que você vai gostar de conhecê-lo depois. Enquanto examinavam o menu, Ricardo começou a falar sobre sua proposta. Helena, o que tenho em mente é mais do que um simples investimento financeiro. Quero criar uma parceria que permita que você desenvolva todo o seu potencial culinário. Helena o olhou intrigada. Como exatamente isso funcionaria? Imagine um espaço totalmente equipado, uma cozinha de alta performance onde você possa experimentar, criar e desenvolver suas ideias. Ricardo explicou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Um lugar onde você possa não apenas cozinhar, mas também ensinar, compartilhar seu conhecimento. A ideia era tentadora, quase irresistível.
Helena sentiu um formigamento de excitação que não experimentava há anos. Parece um sonho, ela admitiu. Mas por que eu? Deve haver chefes muito mais experientes e renomados por aí. Ricardo inclinou-se para frente, seu olhar intenso. Porque vejo em você algo raro, Helena. Paixão combinada com resiliência. Você enfrentou desafios que teriam quebrado muitas pessoas, mas aqui está você, ainda de pé, ainda sonhando. O garçom chegou com os pratos que Ricardo havia pedido, uma seleção de entradas que eram verdadeiras obras de arte culinárias. Helena provou cada uma delas com atenção, seu paladar treinado identificando sabores e técnicas. Isso é incrível, ela murmurou, saboreando um ravioli de lagosta com molho de açafrão. Viu? Ricardo sorriu. É esse brilho nos seus olhos que quero ver todos os dias. A comida é mais do que sustento, Helena. É arte, é paixão, é vida. Enquanto continuavam a refeição, discutiram os detalhes práticos do projeto. Ricardo falou sobre locais potenciais para o espaço, equipamentos necessários e possíveis parcerias com produtores locais. Quero que você tenha liberdade criativa total, ele enfatizou. Meu papel será fornecer os recursos e a estrutura. O resto depende de você. Helena sentiu uma mistura de excitação e medo. É uma oportunidade incrível, Ricardo. Mas tenho que pensar nos meus filhos. Não posso me comprometer com algo que me afaste deles. Ricardo assentiu compreensivamente. Entendo completamente, na verdade, pensei nisso também. Ele fez uma pausa, tomando um gole de vinho. O espaço que tenho em mente inclui um pequeno apartamento no andar de cima. Você e as crianças poderiam morar lá, pelo menos inicialmente. Assim você estaria sempre perto deles. A proposta era tentadora demais para ignorar. Helena sentiu lágrimas se formando nos cantos de seus olhos. Isso é muito generoso. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Ricardo respondeu. Suavemente. Apenas faça valer a pena. Transforme esse sonho em realidade. Após a sobremesa, uma criação de chocolate que deixou Helena maravilhada, Ricardo a apresentou ao chefe, um homem jovem e entusiasmado chamado André. Helena foi minha inspiração na faculdade de gastronomia, André revelou para surpresa dela. Suas receitas no jornal da universidade eram lendárias. Embaraçada, mas secretamente orgulhosa, Helena trocou ideias com André por alguns minutos, sentindo-se novamente parte daquele mundo que tanto amava. Ao sair do restaurante, Helena sentia-se leve, quase flutuando. Ricardo a acompanhou até o carro que a esperava. Pense com calma, ele disse. Converse com seus filhos, com sua amiga Júlia. Quando estiver pronta, me avise. Começaremos assim que você quiser. Naquela noite em casa, Helena sentou-se com Pedro e Paula para uma conversa séria. Crianças, a mamãe pode ter uma oportunidade de trabalho muito especial. Ela começou, observando atentamente suas reações. Mas isso significaria algumas mudanças para nós. Para sua surpresa, as crianças reagiram com entusiasmo. Você vai cozinhar de novo, mãe? Pedro perguntou animado. Suas comidas são as melhores. Podemos ajudar? Paula acrescentou, seus olhos brilhando. Com o coração cheio de amor e gratidão, Helena abraçou seus filhos. Claro que podem, meus amores. Vamos fazer isso juntos. Mais tarde, após colocar as crianças na cama, Helena ligou para Júlia. E, então? A amiga perguntou ansiosamente. Como foi? Helena respirou fundo antes de responder. Foi incrível, Ju. Acho que vou aceitar. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Tem certeza disso, Helena? Não é muito rápido? Talvez seja, Helena admitiu. Mas pela primeira vez em anos, sinto que estou no caminho certo. Tenho medo, claro. Mas também estou tão esperançosa. Júlia suspirou. Bem, você sabe que estarei aqui para o que precisar, certo? Se der certo, ótimo. Se não, bom, vamos enfrentar isso juntas. Agradecida pela amizade incondicional, Helena desligou o telefone sentindo-se em paz com sua decisão. Pegou novamente seu velho caderno de receitas e começou a fazer anotações, ideias fluindo livremente. O futuro era incerto,
mas pela primeira vez em muito tempo era brilhante. Helena adormeceu, sonhando com novos sabores, aromas e possibilidades, ansiosa para o capítulo que estava prestes a começar em sua vida. As semanas que se seguiram à decisão de Helena passaram em um turbilhão de atividades. Ricardo cumpriu sua palavra, trabalhando incansavelmente para transformar a visão em realidade. Um antigo casarão no bairro de Pinheiros foi escolhido como o local ideal para o projeto. O edifício de 3 andares tinha caráter e charme, com espaço suficiente para abrigar uma cozinha profissional no térreo, um espaço para aulas e eventos no 2º andar, e um apartamento confortável para Helena e as crianças no último piso. Helena observava maravilhada, enquanto equipes de reforma transformavam o espaço. Paredes foram derrubadas, equipamentos de última geração instalados, e cada detalhe cuidadosamente planejado para criar um ambiente que fosse tanto funcional quanto inspirador. "O que achou?" Ricardo perguntou, encontrando Helena parada no meio da cozinha quase finalizada, seus olhos percorrendo cada detalhe com admiração. "É mais do que eu poderia ter sonhado", ela respondeu emocionada. Suas mãos acariciavam o balcão de mármore, sentindo a textura fria e suave sob seus dedos. "Ainda não consigo acreditar que isso é real." Ricardo sorriu satisfeito. "Acredite, Helena, isso é apenas o começo." À medida que a data de inauguração se aproximava, Helena se viu mergulhada em um turbilhão de preparativos. Além de supervisionar os últimos detalhes da reforma, ela passava horas desenvolvendo o menu e planejando as aulas que ofereceria. Uma tarde, enquanto testava receitas na nova cozinha, Helena recebeu uma visita surpresa de Júlia. "Uau!" Júlia exclamou, olhando ao redor impressionada. "Isso é incrível, Lena." Helena sorriu, oferecendo à amiga uma colher com molho para provar. "O que acha?" Júlia fechou os olhos ao saborear. "Divino. Sério, você sempre foi talentosa, mas isso está em outro nível." "Obrigada, Ju," Helena respondeu, sentindo-se genuinamente feliz e realizada. "Sabe, eu tinha esquecido como amo fazer isso. Criar, experimentar, surpreender." Júlia observou a amiga com um misto de admiração e preocupação. "Você parece diferente, Helena. Mais leve, mais você." Helena assentiu, compreendendo. "Me sinto assim, como se finalmente estivesse no caminho certo, sabe? E as crianças, como estão lidando com tudo isso?" O sorriso de Helena se alargou. "Incrivelmente bem. Pedro está fascinado com todos os equipamentos, quer saber como tudo funciona. E Paula? Bem, acho que temos uma futura chefe em casa. Ela já está criando suas próprias receitas." Duas riram, imaginando as criações culinárias de uma criança de 8 anos. "E Ricardo?" Júlia perguntou seu tom cauteloso. "Como têm sido as coisas com ele?" Helena parou por um momento considerando. "Honestamente, ele tem sido incrível, profissional, respeitoso, sempre disposto a ajudar. Mas também há momentos em que pego ele me observando de um jeito..." "De que jeito?" Júlia pressionou, arqueando uma sobrancelha. Helena sentiu suas bochechas esquentarem. "Não sei explicar. É como se ele visse algo em mim que nem eu mesma vejo ainda." Júlia abraçou a amiga. "Só tome cuidado, ok? Não quero ver você se magoar." Na véspera da inauguração, Helena estava em pé na cozinha vazia, absorvendo o silêncio antes da tempestade que seria o dia seguinte. Ricardo entrou silenciosamente, observando-a por um momento antes de falar. "Nervosa?" ele perguntou suavemente. Helena se virou sorrindo nervosamente, terrificada e empolgada. "É possível sentir as duas coisas ao mesmo tempo?" Ricardo riu, aproximando-se. "Não só é possível, como é perfeitamente normal. Helena, você está prestes a realizar um sonho. É natural sentir medo." Ele pegou suas mãos, olhando-a nos olhos. "Mas quero que saiba de uma coisa. Você está mais do que preparada para isso. Seu talento, sua paixão, sua dedicação, não tenho dúvidas de que você vai brilhar." Helena sentiu um calor se espalhar por seu peito, uma mistura de gratidão e algo mais que ela ainda não estava pronta para nomear.
Obrigada, Ricardo, por tudo. Não sei como vou retribuir. Retribua sendo extraordinária, ele respondeu simplesmente. É tudo o que peço. Na manhã da inauguração, Helena acordou, antes do amanhecer. Preparou um café reforçado e desceu para a cozinha, determinada a ter tudo perfeito para o grande dia. As horas passaram em um borrão de atividade frenética. Fornecedores chegavam com ingredientes frescos, a equipe contratada se familiarizava com o espaço, e Helena coordenava tudo com uma mistura de nervosismo e excitação. Às 18 horas em ponto, as portas se abriram. O espaço logo se encheu de convidados, críticos gastronômicos, chefes renomados, jornalistas e entusiastas da culinária. Helena observava da cozinha, seu coração batendo acelerado. Está na hora, Ricardo disse suavemente, aparecendo ao seu lado. Você está pronta. Helena respirou fundo, ajeitando seu avental. Estou. Ao sair da cozinha para cumprimentar os convidados, Helena sentiu como se estivesse entrando em um novo capítulo de sua vida. As luzes brilhantes, o burburinho de conversas animadas, o aroma tentador dos pratos que havia preparado. Tudo parecia surreal e maravilhoso ao mesmo tempo. Enquanto circulava entre os convidados, respondendo perguntas e recebendo elogios, Helena captou o olhar de Ricardo do outro lado do salão. Ele ergueu sua taça em um brinde silencioso, seu sorriso cheio de orgulho e algo mais. Algo que fez o coração de Helena saltar uma batida. O futuro era incerto, mas naquele momento, cercada por sua paixão realizada e pessoas que acreditavam nela, Helena soube que estava exatamente onde deveria estar. Uma nova jornada estava começando, e ela mal podia esperar para ver onde a levaria. Os meses que se seguiram à inauguração foram uma montanha-russa de emoções e desafios para Helena. O Sabor em Arte, nome que ela escolhera para seu espaço culinário, rapidamente ganhou reputação na cena gastronômica de São Paulo. As aulas de culinária estavam sempre lotadas, e as noites de degustação se tornaram um evento concorrido entre os amantes da boa comida. No entanto, o sucesso também trouxe suas dificuldades. Helena se via constantemente dividida entre as demandas do negócio e as necessidades de seus filhos. Embora Pedro e Paula estivessem se adaptando bem à nova vida, adoravam o apartamento acima do restaurante e frequentemente ajudavam na cozinha, Helena sentia a culpa familiar de toda mãe que trabalha se infiltrar em seus momentos de dúvida. Uma noite, após um evento particularmente estressante, Helena encontrou Ricardo esperando por ela na cozinha vazia. Você está bem? Ele perguntou, notando sua expressão cansada. Helena suspirou, deixando-se cair em uma cadeira próxima. Honestamente, não sei. Tudo está indo tão bem, mas ao mesmo tempo, você se sente sobrecarregada, Ricardo completou suavemente. Ela assentiu, sentindo as lágrimas se formarem. É tudo o que eu sempre sonhei, Ricardo, mas às vezes me pergunto se estou fazendo a coisa certa pelos meus filhos. Se não estou sendo egoísta em perseguir esse sonho. Ricardo se aproximou, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos dela. Helena, olhe para mim. Você não está sendo egoísta. Está mostrando aos seus filhos o que significa seguir uma paixão, trabalhar duro e alcançar seus objetivos. Isso é uma lição inestimável. Suas palavras tocaram Helena profundamente. Ela o encarou, vendo naqueles olhos azuis uma compreensão e um apoio que a deixaram sem fôlego. Obrigada, ela sussurrou. Não sei o que faria sem você. O momento foi interrompido pelo som de passos descendo as escadas. Pedro apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos sonolentamente. Mãe? Não consigo dormir, ele murmurou. Helena se levantou imediatamente, lançando um olhar de desculpas para Ricardo antes de se dirigir ao filho. Vamos lá, querido. Que tal um copo de leite quente? Enquanto preparava a bebida para Pedro, Helena notou Ricardo observando a cena com um sorriso suave. Havia algo em seu olhar, uma mistura de admiração e algo mais profundo que fez seu coração acelerar. Nos dias que se seguiram, Helena se esforçou para encontrar um equilíbrio melhor entre trabalho e família. Com a ajuda de Júlia, que passara a auxiliar na administração do Sabor em Arte,
Ela conseguiu reorganizar seus horários para passar mais tempo com as crianças. Uma tarde, enquanto experimentava uma nova receita, Helena foi surpreendida por uma visita inesperada. André, o chefe que conhecera no restaurante com Ricardo, entrou na cozinha com um sorriso entusiasmado. "Helena, espero não estar interrompendo", ele disse, olhando ao redor admirado. "Este lugar é incrível." "André, que surpresa, Bu." Helena respondeu, genuinamente feliz em vê-lo. "Quer provar o que estou fazendo?" Enquanto degustavam o novo prato, André compartilhou notícias empolgantes. Ele estava planejando um festival gastronômico e queria que Helena participasse como uma das chefes convidadas. "Seria uma honra ter você lá", ele disse, seus olhos brilhando de admiração. "Seu trabalho aqui tem sido inspirador." Helena sentiu uma onda de orgulho e gratidão. "Eu adoraria participar, André. Obrigada pelo convite." Depois que André saiu, Helena se viu refletindo sobre o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De uma mãe solo lutando para sobreviver, ela se tornara uma chefe respeitada, dona de seu próprio negócio. A transformação era quase difícil de acreditar. Naquela noite, durante o jantar com as crianças, Helena observou como Pedro e Paula falavam animadamente sobre seu dia na escola. Seus olhos brilhavam com uma felicidade que ela não via há muito tempo. "Mãe", Paula disse de repente, "posso te ajudar a criar um prato novo amanhã? Tive uma ideia super legal." Helena sorriu, sentindo seu coração se encher de amor. "Claro que pode, meu amor. Mal posso esperar para ver o que você vai inventar." Mais tarde, após colocar as crianças na cama, Helena subiu até o terraço do prédio. A noite estava clara e as luzes de São Paulo cintilavam ao longe. Perdida em pensamentos, ela não percebeu a aproximação de Ricardo. "Um centavo pelos seus pensamentos", ele disse suavemente, fazendo-a se virar. Helena sorriu, sentindo aquela familiar onda de calor que a presença dele sempre provocava. Estava pensando em como a vida pode mudar tão rápido. Há alguns meses, eu mal conseguia ver uma saída. E agora você é uma chefe de sucesso, uma empresária, uma mãe incrível." Ricardo completou, aproximando-se. "Você é extraordinária, Helena." Havia uma intensidade em seu olhar que fez o coração de Helena saltar. Por um momento, o ar entre eles pareceu carregado de possibilidades não ditas. "Ricardo, Helena começou, mas foi interrompida pelo som de seu celular. Era Júlia, ligando para confirmar detalhes de um evento do dia seguinte. Quando desligou, o momento havia passado, mas algo havia mudado. Helena podia sentir e sabia que Ricardo também sentia. "Acho que é melhor eu ir", ele disse suavemente. "Amanhã será um grande dia." Helena assentiu, observando-o se afastar. Ficou ali por mais alguns minutos, contemplando a cidade e as novas emoções que borbulhavam em seu peito. O futuro ainda era incerto, mas Helena estava começando a perceber que talvez, apenas talvez, ele pudesse incluir mais do que apenas sucesso profissional. Com o coração leve e a mente cheia de possibilidades, ela voltou para seu apartamento, ansiosa pelo que o novo dia traria. O festival gastronômico mencionado por André se aproximava rapidamente e Helena se viu mergulhada em preparativos frenéticos. Determinada a impressionar, ela passava horas na cozinha do Sabor em Arte, experimentando combinações de sabores e técnicas inovadoras. O evento seria uma oportunidade única de se estabelecer ainda mais firmemente no cenário culinário de São Paulo. Uma tarde, enquanto testava uma nova receita de ravioli com recheio de queijo de cabra e mel trufado, Helena foi surpreendida por uma visita inesperada. Mariana, sua ex-cunhada e irmã de seu ex-marido, entrou na cozinha com uma expressão tensa no rosto. "Helena, precisamos conversar", Mariana disse, seu tom urgente. Alarmada pela seriedade na voz de Mariana, Helena pediu que Júlia assumisse a cozinha por um momento e levou a ex-cunhada para seu escritório no segundo andar. "O que houve, Mari?", Helena perguntou, oferecendo uma cadeira à visitante. Mariana hesitou por um momento antes de falar. "É sobre Ricardo Mendes. Helena, você precisa ter cuidado com ele." Helena sentiu um frio na espinha. "Do que você está falando?" "Eu trabalho no escritório de advocacia que costumava representar a empresa dele."
Mariana explicou. Ouvi coisas, rumores sobre como ele faz negócios, sobre seu passado. Que tipo de rumores? Helena pressionou, seu coração acelerando. Mariana parecia desconfortável. Dizem que ele não hesita em usar métodos questionáveis para conseguir o que quer, que já arruinou vários parceiros de negócios e há rumores sobre relacionamentos anteriores que terminaram de forma misteriosa. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. A imagem que tinha de Ricardo, gentil, generoso, apoiador, parecia incompatível com o que Mariana estava insinuando. Por que está me contando isso agora? Helena perguntou, sua voz trêmula. Porque me preocupo com você e com as crianças, Mariana respondeu sinceramente. Vi como seu negócio decolou, como você parece feliz, mas temo que você esteja se envolvendo com alguém perigoso. Helena agradeceu a Mariana pela informação, prometendo ter cuidado. Depois que a ex-cunhada saiu, ela permaneceu em seu escritório, sua mente um turbilhão de pensamentos conflitantes. Naquela noite, incapaz de dormir, Helena revisitou cada interação que tivera com Ricardo nos últimos meses. Havia algo que ela não tinha percebido, algum sinal de que ele não era quem parecia ser. O dia seguinte amanheceu cinzento, refletindo o estado de espírito de Helena. Ela se movimentava pela cozinha do Sabor em Arte de forma mecânica, sua mente ainda presa na conversa com Mariana. Está tudo bem? Júlia perguntou, notando o comportamento distante da amiga. Helena hesitou por um momento antes de compartilhar o que havia descoberto. Júlia ouviu atentamente, seu rosto uma mistura de preocupação e ceticismo. Lena, você precisa confrontá-lo, Júlia disse finalmente. Se vai continuar essa parceria, precisa saber a verdade. Helena sabia que a amiga estava certa, mas a ideia de confrontar Ricardo a aterrorizava. E se tudo fosse verdade? E se o homem em quem ela começara a confiar, por quem estava desenvolvendo sentimentos mais profundos, fosse uma fraude? A oportunidade para a confrontação veio mais cedo do que ela esperava. Naquela mesma tarde, Ricardo apareceu no Sabor, a arte e seu sorriso habitual no rosto. Helena, tenho ótimas notícias sobre uma nova oportunidade de expansão. Ele começou, mas parou ao notar a expressão séria dela. O que houve? Helena respirou fundo. Ricardo, precisamos conversar. Em particular. Ela o guiou até seu escritório, fechando a porta atrás deles. Por um momento, ficaram em silêncio, o ar pesado com tensão não dita. Recebi uma visita ontem. Helena começou, sua voz tremendo levemente. Alguém me contou coisas perturbadoras sobre você. Ricardo franziu a testa. Que tipo de coisas? Helena, então, despejou tudo o que Mariana havia lhe contado. Os rumores sobre negócios escusos, parceiros arruinados, relacionamentos misteriosos. À medida que falava, observava atentamente as reações de Ricardo. Para sua surpresa, ele não negou imediatamente. Em vez disso, um olhar de profunda tristeza passou por seu rosto. Helena, ele disse finalmente, sua voz carregada de emoção. Há verdade nesses rumores, mas não é toda a história. Nos minutos que se seguiram, Ricardo revelou partes de seu passado que nunca havia compartilhado antes. Falou sobre erros que cometera no início de sua carreira, decisões das quais se arrependia profundamente. Explicou como essas escolhas o perseguiram, alimentando rumores e distorcendo sua reputação. Nos últimos anos, tenho me esforçado para corrigir esses erros, ele disse, seus olhos fixos nos de Helena. Para ser uma pessoa melhor, seu projeto, Helena, foi parte disso. Uma chance de usar meus recursos para algo genuinamente bom. Helena ouvia seu coração dividido entre compaixão e cautela. Por que não me contou antes? Ricardo suspirou. Tinha medo. Medo de que, se soubesse de meu passado, você me rejeitasse. E eu não queria perder você. A vulnerabilidade em sua voz tocou Helena profundamente. Ela podia ver a sinceridade em seus olhos, o arrependimento genuíno. Ricardo, ela começou, mas foi interrompida pelo som de seu celular. Era André, ligando para confirmar os últimos detalhes do festival. Quando desligou, o momento de intimidade havia passado.
mas algo fundamental havia mudado entre eles. Helena sabia que precisaria de tempo para processar tudo o que ouvira, para decidir se podia realmente confiar em Ricardo. Preciso de tempo, ela disse suavemente, para pensar em tudo isso. Ricardo assentiu, compreensivo. Entendo. Só peço que me julgue pelo homem que sou agora, não pelo que fui no passado. Ele se levantou para sair, parando na porta por um momento. Helena, independente do que decidir, quero que saiba, meus sentimentos por você são reais, mais reais do que qualquer coisa que já senti. Com essas palavras, ele partiu, deixando Helena sozinha com seus pensamentos turbilhentos. Ela permaneceu em seu escritório por um longo tempo, contemplando o futuro incerto que se abria diante dela. O festival gastronômico estava apenas a alguns dias de distância, e Helena sabia que precisaria de toda a sua força e foco para enfrentá-lo. Mas agora, além dos desafios culinários, ela enfrentava uma decisão ainda mais crucial. Poderia confiar em Ricardo novamente? E se pudesse, o que isso significaria para seu futuro e o de seus filhos? Com um suspiro profundo, Helena se levantou. Independente do que o futuro reservasse, ela sabia que tinha que ser forte. Por seus filhos, por seu sonho e talvez, apenas talvez, por uma chance no amor que nunca esperou encontrar. Os dias que antecederam o festival gastronômico passaram, em um borrão de preparativos frenéticos e emoções conflitantes para Helena. Enquanto se dedicava aos últimos ajustes em seus pratos, sua mente continuava a voltar para a conversa reveladora com Ricardo. A confiança que haviam construído parecia agora estar em terreno instável, e Helena se encontrava dividida entre seu coração e sua razão. Na véspera do festival, o sabor em arte fervilhava com atividade. Helena coordenava sua equipe com precisão, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Pedro e Paula, empolgados com a agitação, insistiam em ajudar, o que significava principalmente provar cada prato que saía da cozinha. Mãe, esse molho tá incrível, Pedro exclamou lambendo os dedos, após experimentar o molho de frutas vermelhas que acompanharia a sobremesa. Helena sorriu, grata pela distração momentânea que as crianças proporcionavam. Obrigada, querido. Agora, que tal vocês dois irem arrumar suas coisas? Vovó chega daqui a pouco para ficar com vocês enquanto estou no festival. Enquanto as crianças subiam para o apartamento, Júlia se aproximou de Helena, uma expressão de preocupação em seu rosto. Tem certeza de que está pronta para isso? Com tudo o que aconteceu. Helena respirou fundo, ajeitando seu avental. Tenho que estar, Ju. Este festival é importante demais para deixar que questões pessoais interfiram. Júlia assentiu, compreensiva. E quanto a Ricardo? Ele vai aparecer? Não sei, Helena admitiu. Não falamos desde aquele dia. Naquele momento, como se invocado pela conversa, o celular de Helena vibrou com uma mensagem de Ricardo. Boa sorte no festival. Sei que você vai brilhar. Estarei torcendo por você, mesmo que de longe. Helena encarou a tela por um longo momento, um turbilhão de emoções em seu peito. Parte dela queria responder, agradecer, talvez até pedir que ele viesse. Mas outra parte, a parte cautelosa que havia crescido após anos de decepções, a impediu. A manhã do festival amanheceu ensolarada, como se o próprio céu quisesse celebrar a gastronomia paulistana. Helena chegou cedo ao local do evento, um amplo espaço no Parque Ibirapuera, transformado em um paraíso gourmet. Enquanto montava seu estande, Helena não pôde deixar de notar a presença de vários chefes renomados. André passou por ela, oferecendo um sorriso encorajador. Pronta para impressionar São Paulo? Ele perguntou, dando uma piscadela. Helena sorriu de volta, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Tão pronta quanto posso estar. As portas se abriram ao público e logo o festival estava lotado. O estande de Helena rapidamente se tornou um dos mais populares, com filas se formando para experimentar suas criações. Seu prato principal, um ravioli de queijo de cabra com mel trufado e redução de vinho do Porto, estava sendo aclamado como uma das estrelas do evento. No meio da tarde, enquanto Helena preparava mais uma rodada de degustação, ela avistou um rosto familiar na
Multidão. Seu coração deu um salto ao reconhecer Ricardo, parado discretamente a alguns metros de distância. Seus olhares se cruzaram por um momento, carregados de emoções não ditas. Antes que pudesse decidir se deveria abordá-lo, Helena foi surpreendida pela chegada de um grupo de jornalistas e críticos gastronômicos. Entre eles estava Renata Vanzolini, uma das críticas mais respeitadas e temidas de São Paulo. Então, esta é a famosa Helena do Sabor em Arte, Renata comentou, seu olhar crítico, percorrendo o estande. Vamos ver se sua comida faz jus ao burburinho. Helena sentiu um frio na barriga, mas manteve a compostura. Com mãos firmes, ela preparou uma amostra de cada um de seus pratos para o grupo. Observou ansiosamente enquanto provavam, seus rostos impassíveis, não revelando nada. Após o que pareceu uma eternidade, Renata finalmente falou. Impressionante, Helena. Há uma sofisticação em seus pratos que não esperava de alguém relativamente novo na cena. Particularmente o ravioli. É uma combinação ousada que realmente funciona. O elogio de Renata era como música para os ouvidos de Helena. Ela agradeceu, sentindo uma onda de orgulho e alívio. Conforme o dia avançava, o sucesso de Helena no festival se tornava inegável. Chefes estabelecidos vinham cumprimentá-la, elogiando sua criatividade e técnica. Representantes de restaurantes renomados deixavam cartões, interessados em possíveis colaborações. No final do dia, exausta, mas radiante, Helena começou a desmontar seu estande. Foi quando Ricardo finalmente se aproximou. Parabéns, ele disse suavemente. Você foi incrível hoje. Helena o encarou, sentindo seu coração acelerar. Obrigada por vir. Eu não tinha certeza se você viria. Ricardo deu um pequeno sorriso. Eu não perderia isto por nada. Ver você brilhar, Helena. É tudo o que eu queria. Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de palavras não ditas e sentimentos conflitantes. Ricardo, Helena, Ambos falaram ao mesmo tempo, então riram nervosamente. Você primeiro, Helena disse. Ricardo respirou fundo. Helena, sei que as coisas ficaram complicadas entre nós, mas vendo você hoje, realizando seu sonho, percebi que não quero perder isso, não quero perder você. Se você me der uma chance, gostaria de tentar consertar as coisas, ser o homem que você merece. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. A sinceridade na voz de Ricardo era palpável. Eu também não quero perder isso, Ricardo, ela admitiu suavemente. Mas preciso ter certeza. Pelos meus filhos, por mim, preciso saber que posso confiar em você completamente. Ricardo assentiu, compreensivo. Entendo, e estou disposto a fazer o que for preciso para reconquistar sua confiança. Um dia de cada vez. Naquele momento, Júlia apareceu, carregada de equipamentos. Ela lançou um olhar curioso entre Helena e Ricardo, mas não comentou. Vamos, Superstar, Júlia brincou. As crianças estão ansiosas para ouvir como foi. Helena sorriu para a amiga, grata por sua presença constante. Voltando-se para Ricardo, ela disse, precisamos conversar mais. Mas não hoje. Hoje, preciso comemorar com meus filhos. Ricardo concordou, seu olhar cheio de compreensão e algo mais esperança. Enquanto Helena deixava o festival, seu coração estava leve. O dia havia sido um triunfo em mais de um sentido. Profissionalmente, ela havia se estabelecido como uma força a ser reconhecida na cena gastronômica de São Paulo. Pessoalmente, havia dado o primeiro passo para, talvez, abrir seu coração novamente. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Helena o encarava com otimismo. Com seus filhos, seu talento culinário e, quem sabe, um novo amor, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Chegando em casa, onde Pedro e Paula a esperavam ansiosos por notícias e, claro, por sobras do festival, Helena sentiu uma sensação de plenitude. Sua jornada estava longe de terminar, mas cada passo a levava mais perto de seus sonhos. Ano se passou desde o festival gastronômico
que marcou a virada na carreira de Helena. O Sabor em Arte havia se tornado um dos pontos gastronômicos mais badalados de São Paulo, com reservas feitas com meses de antecedência. A fama de Helena como chefe inovadora e talentosa se espalhou além das fronteiras da cidade, atraindo atenção nacional e até internacional. Em uma manhã ensolarada de sábado, Helena se encontrava na cozinha do Sabor em Arte, preparando um café da manhã especial. Pedro e Paula, agora com 9 anos, a ajudavam entusiasticamente, suas pequenas mãos habilidosas para a idade. "Mãe, posso fazer o molho de caramelo para as panquecas?" Pedro perguntou, seus olhos brilhando de excitação. Helena sorriu, lembrando-se de como o filho havia herdado sua paixão pela cozinha. "Claro, querido. Lembre-se de ter cuidado com o fogo." Paula, por sua vez, estava concentrada em arrumar a mesa, colocando cada talher e prato com precisão quase cômica. "Tem que ficar perfeito", ela murmurou para si mesma. O som da campainha interrompeu os preparativos. Helena trocou um olhar cúmplice com as crianças antes de ir atender. Ricardo estava parado à porta, um buquê de flores silvestres em uma mão e uma garrafa de vinho na outra. Seu sorriso era caloroso e um pouco nervoso. "Bom dia", ele disse suavemente. "Espero não estar muito adiantado." Helena sorriu de volta, sentindo as familiares borboletas no estômago. "Está na hora perfeita, entre." Os últimos meses haviam sido uma jornada de redescoberta para Helena e Ricardo. Após o festival, eles concordaram em recomeçar devagar, reconstruindo a confiança passo a passo. Ricardo se abriu completamente, compartilhando detalhes de seu passado e mostrando a Helena, dia após dia, que havia realmente mudado. Para surpresa de Helena, foram as crianças que mais rapidamente se afeiçoaram a Ricardo. Ele tinha um jeito especial com elas, sempre paciente e interessado em suas histórias e ideias malucas. "Tio Ricardo!" Pedro e Paula gritaram em uníssono ao vê-lo entrar na cozinha. Ricardo riu, abaixando-se para abraçá-los. "E aí, chefinhos? O que temos para o café da manhã hoje?" Enquanto as crianças detalhavam animadamente o menu, Helena observava a cena com o coração cheio. Era difícil acreditar o quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. O café da manhã transcorreu em uma atmosfera de alegria e intimidade. Entre risadas e histórias, Helena não pôde deixar de notar os olhares carinhosos que Ricardo lançava em sua direção. Ela sabia que seus próprios olhos provavelmente refletiam o mesmo sentimento. Após a refeição, enquanto as crianças corriam para se preparar para um passeio no parque, Helena e Ricardo ficaram sozinhos na cozinha. Então, Ricardo começou, ajudando-a a limpar a mesa. "Você pensou sobre aquela proposta?" Helena assentiu, sentindo um misto de excitação e nervosismo. A proposta em questão era uma oportunidade de expandir o Sabor em Arte, abrindo uma filial em uma cidade histórica no interior de São Paulo. "Pensei muito", ela respondeu. "É um grande passo, Ricardo. Significa mais responsabilidades, mais tempo longe das crianças." Ricardo se aproximou, pegando suas mãos nas dele. "Eu entendo seus receios, Helena, mas também sei do que você é capaz. Esta expansão pode ser incrível não só para o negócio, mas para você como chefe e empresária." Helena sorriu, grata por seu apoio constante. "Você tem razão. E acho que estou pronta para esse desafio." Os olhos de Ricardo brilharam, de orgulho. "Eu sabia que estaria, e quero que saiba que estarei ao seu lado a cada passo do caminho, se você me quiser, é claro." O coração de Helena acelerou com a implicação de suas palavras. Nos últimos meses, seu relacionamento havia florescido lentamente, evoluindo de uma amizade próxima para algo mais profundo. Mas ambos haviam sido cautelosos, conscientes do passado e das responsabilidades de Helena como mãe. "Ricardo", Helena começou, sua voz suave, "você se tornou uma parte tão importante da minha vida, da nossa vida. Não consigo imaginar dar esse próximo passo sem você." O sorriso de Ricardo iluminou toda a cozinha. Lentamente ele se inclinou, seus lábios encontrando os de Helena em um beijo suave e cheio de promessas. O momento foi interrompido por risadinhas vindas da porta. Da cozinha,
Pedro e Paula os observavam com expressões que eram uma mistura de eca e alegria. Finalmente, Paula exclamou, fazendo os adultos rirem. O resto do dia foi passado no parque, os quatro desfrutando do sol e da companhia uns dos outros, enquanto observava Ricardo brincar com as crianças. Helena sentiu uma onda de gratidão por tudo o que a vida lhe havia proporcionado. Noite, depois que as crianças foram dormir, Helena e Ricardo sentaram-se na varanda do apartamento, admirando as luzes da cidade. Sabe, Helena começou, sua voz repleta de emoção. Há um ano, eu mal conseguia imaginar um futuro. Estava afogada em dívidas, desesperada. Ricardo apertou sua mão gentilmente, encorajando-a a continuar. E agora, ela prosseguiu, tenho um negócio de sucesso. Meus filhos estão felizes e... tenho você. Às vezes parece bom demais para ser verdade. Ricardo sorriu, seus olhos refletindo o amor que sentia. Não é bom demais, Helena. É exatamente o que você merece. Seu talento, sua força, seu coração. Você conquistou tudo. Isso. Helena sentiu lágrimas de felicidade se formarem em seus olhos. Obrigada por acreditar em mim, Ricardo. Por me dar a chance de acreditar em mim mesma novamente. Eles se beijaram sob o céu estrelado de São Paulo. O futuro se abrindo diante deles como um livro de receitas em branco, pronto para ser preenchido com novos sabores, experiências e amor. Enquanto Helena se aconchegava nos braços de Ricardo, ela sabia que não importava quais desafios viessem pela frente. A expansão do negócio, os altos e baixos da vida, ela os enfrentaria com coragem e paixão, porque agora ela tinha todos os ingredientes para uma vida plena e feliz. Sua família, seu talento e um amor que havia chegado de forma inesperada, mas que provara ser o tempero perfeito para sua nova receita de vida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Helena os tenha tocado e inspirado. Para continuar explorando histórias igualmente cativantes, preparamos uma playlist especial, com narrativas que vão aquecer seu coração. Encontrem-na clicando no link à esquerda. Se gostaram desta história, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e do amor. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber o que acharam da transformação de Helena. Até a próxima!